Bonita, rapaz, que legal, coisa boa, sejam bem-vindos, coisa boa. Ana, Igor, Alexandre, Herbert, César, Barbieiro, Thiago, Gabriela, aí tem a Leila aqui com mais 7 pessoas, só Jesus, tem pra caramba aqui pra gente falar, que legal. Vamos falar hoje de ICMS, substituição tributária, que bom. Cadê o Heber? Tô aqui, ó. Glória a Deus, né? O Heber estando aí... Meio fantasma, meio no fantasma aqui, ó. O Heber estando aí, ufa, meu coração fica em paz. Né? Já vi o Thiago ali também, que coisa boa, né, cara? Eu tava falando exatamente isso mais cedo pro Herbert. Eu falei, Herbert, você tem um conhecimento tão admirável, cara, desse tema que, olha, graças a Deus. Cara, eu acho Poxa que vida, hein? Com esse peso todo aqui, só me é, resta fazer, né? Fazer o quê? só aumenta a responsabilidade, né? Só Sem aumenta. dúvida, Só Jesus. Cara, sem dúvida. ICMS é de longe o tributo que dá mais trabalho para a gente na República, né, cara? Pô, mesmo PIS e COFINS, cumulativo, não cumulativo, mas o ICMS não tem igual, cara. Eita, Só tem 27, né? Diferenças, legislações, né? tem 27 Só legislações. 27. Que E legal. ainda que exista um conselho lá, o CONFAS, parece que eles não se falam muito, não. Só quando vai ter um convênio literalmente aí tenebroso, né? Que a gente vai falar mais à frente. Que legal, que coisa boa. Querido e querida, seja bem-vindo. Você que está se juntando a gente aqui agora, nós somos a Oliveira e Carvalho, nós somos um time de ex-auditores fiscais que abriu mão da carreira pública para montar essa empresa de consultoria tributária, mas nenhum de nós foi expulso pelas Zelotes, graças a Deus, saímos por opção, né? Por função do conflito de interesse, entendemos que a iniciativa privada tinha oportunidades melhores, né? Aproveitando que o pessoal ainda está entrando, hoje a gente cuida de aproximadamente 2.000 clientes aqui na Oliveira e Carvalho, e a gente prestigia muito a questão de educação, aprendizagem. A gente tem como um dos valores nossos mais importantes mindset de aprendizagem. Então a gente está o tempo inteiro aqui dedicando de verdade tempo para que a gente aprenda e para que a gente consiga se tornar uma versão melhor de nós mesmos, né? Especificamente em relação à pauta de hoje, a gente vai falar de ICMS, substituição tributária. Que história é essa, né? A gente foi surpreendido há um tempo atrás com os estados sugerindo aí o regime optativo tributário. Mas o que é isso, né, rapaz? É uma invenção aí dos estados, a gente vai falar sobre isso hoje, se isso é bom ou se isso é ruim aí para as empresas de maneira geral. Bom, admitindo que nem todo mundo é versado no tema de substituição tributária, a gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai gastar aqui de 5 a 10 minutos falando de fundamentos aqui de CMS e ST, e na sequência a gente vai entrar na decisão do Supremo Tribunal Federal, e logo depois vamos falar dessa novidade dos estados, concluindo no final se é um bom negócio, se é um mau negócio aderir a esse regime proposto aí pelos estados em relação à ST. Na sequência, a gente vai abrir para perguntas e respostas, então você fica mega à vontade para perguntar a respeito da tua empresa. Eu quero saber se para minha empresa faz sentido eu aderir ou não a esse regime proposto pelo Estado. Legal. Fica à vontade, apresenta a tua situação e a gente vai falar sobre isso, tá? Começando então aqui, compartilhando com você uma telinha. Vamos lá. CMS, ST. Bom, lembrando, o que é a substituição tributária, né? O Estado, como ele age no pressuposto do interesse público, ele tem algumas vantagens em relação ao particular, né? Uma delas é, por exemplo, garantir que não vai tomar um calote, né? A ideia do Estado colocar a mão na grana e ter o risco mitigado de não receber o que ele tem direito é o que faz surgir o ICMS, substituição tributária, né? O ICMS, como você bem sabe, é um tributo que incide sobre mercadoria, sobre circulação de mercadorias e alguns serviços, como, por exemplo, telecomunicações. E o ICMS ele é pago quando acontece o fato gerador, ou seja, quando acontece a venda, a transferência do produto ou da mercadoria. Em algumas situações, o governo exige que o ICMS ele seja pago antes da venda do produto ou da mercadoria. Antes. Quer dizer, o governo fala assim, cara, você nem vendeu ainda, já vem aqui me antecipando o valor do ICMS que você deveria pagar quando você vendesse. Mas que história é essa? Pois é assim que funciona. Então, na nossa situação aqui hipotética, imagina o seguinte, imagina que eu sou um varejista... Saiu o áudio.
Não. Não, tá mutado. Desligasse o teu microfone. E agora? Sim. Oba, obrigado. Então vamos de novo aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente com você. Admita, então, que se você é um varejista e você está comprando uma determinada mercadoria do atacadista por 100 dinheiros, beleza? Aí o atacadista, quando vende essa mercadoria para você, ele, como vendedor, ele vai lá e faz o pagamento do ICMS na venda, né? Normal, legal. Opa, o som está aqui, graças a Deus. E aí, o que o governo do estado faz? Ele fala assim, você, varejista, que está comprando essa mercadoria por R$100, eu acho que você vai vender essa mercadoria aqui por R$150. Né? E aí, Estado, porque o ICMS é um tributo estadual, exijo que você agora já pague o ICMS sobre 150. Olha que loucura isso, olha que loucura. Você está comprando por R$100, você não vendeu a tua mercadoria ainda, você não sabe se vai vender por 110, por 120, por 150, por 200, e o Estado está arbitrando, está especulando, está adivinhando que você vai vender essa mercadoria por 150. Claro que ele faz algumas continhas para entender, ou para especular, que você vai vender por 150. E aí o Estado exige que você faça o pagamento do ICMS sobre R$150. Você nem vendeu, você está comprando por 100, mas já tem que antecipar o ICMS como se você fosse vender por R$150. Por quê? Porque nesse caso, o Estado colocou uma margem de valor agregado, uma MVA de 50%. Né? Comprou por 100, mais 50%, 150. Dependendo do Estado, o Estado chama de pauta, não importa. O Estado arbitra um percentual e admite que você vai vender pelo preço de compra mais um percentual e exige que você antecipe o ICMS. O que acontece em muitas das situações é que o valor considerado pelo Estado como base de cálculo desse imposto do ICMS-ST nem sempre se realiza. Né? Em algumas situações, o Estado admitiu que aquele produto seria vendido por 150 de fato, mas o produto foi vendido por 140, o produto foi vendido por 130, o produto foi vendido por 120. E aí, por quê? A questão comercial, né? O varejista, o máximo que ele conseguiu praticar foi 120. Olha que situação engraçada essa, né? O varejista comprou por 100, pagou ICMS como se fosse vender por 150, mas efetivamente o preço de saída foi menor do que 150, 120. Pô, não é justo. Porque isso aí é enriquecimento ilícito do Estado. Como é que eu vou pagar ICMS em cima de 150 se efetivamente eu não vendi por 150, se eu vendi por 120? Então, o que aconteceu a partir daí? O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, e é uma decisão em repercussão geral, que toda vez que você efetivamente vender por um valor menor do que aquele considerado para fim de EST, você tem direito a recuperar o ICMS que você pagou a mais. Então, no nosso caso aqui, nosso exemplo matemático hipotético, né, o camarada comprou por 100, o Estado admitiu ou considerou uma tabela, uma MVA de 50%, admitiu que ele ia vender por 150, pagou-se o ICMS sobre 150, mas ele só vendeu por 120. Então, o ICMS, na verdade, tem que incidir sobre 120. Nós pagamos ICMS em cima de uma base de R$30, que é o preço de venda efetivo com aquele considerado pelo Estado, e é esse ICMS que o Supremo Tribunal Federal permite que eu recupere. Ou seja, o ICMS pago sobre a diferença que não se realizou, né? A diferença entre o preço considerado e o preço efetivamente praticado. Então, nós temos o direito, nós, contribuintes de ICMS, temos direito a recuperar esse ICMS que foi pago a mais. É uma decisão em repercussão geral, então isso aqui se aplica a todo mundo, e aí, a partir daí, os estados vieram regulamentando, né, porque o ICMS é um tributo estadual, os estados vieram regulamentando a forma como cada contribuinte naquele estado ia receber esse ICMS que foi pago a mais, tá? Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é como caminha a humanidade. E aí, quais são os setores que são beneficiados por isso, né?
setor de autopeça, farmácia, perfumaria, posto de combustível, comércio de produto alimentício, loja de material de construção. Daqui a pouco o Eber vai falar também aqui com a gente, ele tem uma relação bem maior de todas as empresas e todos os setores, todos os produtos que trabalham com o ICMS-ST e que têm direito a recuperar esse ICMS que foi pago a mais aqui. Isso é uma tremenda oportunidade de fato, né? Qual é a questão? É que, no nosso exemplo, a gente tinha considerado uma compra de 100, a venda prevista de 150 e uma venda efetiva de 120. Né? Qual é o caso? É que, em algumas situações, o comerciante ele vende por um valor maior do que aquele considerado para fim de ICMS. É o contrário, né? A base do governo foi 150, mas o comerciante vendeu por 170. Para o comerciante foi bom, porque ele considerou um ICMS sobre um preço de venda hipotético menor. Né? Então, como é que a gente tem que fazer nessa situação? Eu tenho, como comerciante, um valor a recuperar ou eu tenho um valor a pagar? Tem que fazer a conta. Porque você só vai poder recuperar quando você levar em consideração todas as vendas efetivas que você fez, todas, né? E fizer uma comparação. Eu vendi por mais de 150 ou menos de 150. Aí pega cada nota fiscal. Aqui eu vendi por mais, aqui eu vendi por menos, aqui eu vendi por mais, aqui eu vendi por menos, aqui eu vendi por mais. Você vai fazer esse encontro de contas. No braço é praticamente impossível fazer isso, tem que usar uma plataforma, e a gente, a Oliveira e Carvalho, desenvolveu um sistema para poder fazer isso. Então a gente faz isso hoje, como é sistema, a gente faz isso aqui em alguns dias, né? E a gente vai levantar, nesse caso, um montante a recuperar ou um montante a pagar. E aqui já vem a primeira pergunta, né, que alguns clientes nossos fazem para a gente. Pô, legal, eu tenho a pagar ou eu tenho a recuperar? Eu normalmente vendi por menos de 150, na maioria, ou vendi por mais de 150? Tem que fazer conta, tem que fazer conta. Então, não é simplesmente dar entrada no Estado, né, para fazer a restituição. A gente precisa entender se você vendeu a mais ou a menos do preço considerado. Se você vendeu, na maioria dos produtos, né, por uma base menor do que a considerada pelo Estado, após o encontro de contas, a gente vai ter uma grana para recuperar. Normalmente, os números são astronômicos. Normalmente, 9 de cada 10 casos, as empresas têm a recuperar. E os números são extremamente significativos. Né? Então, a gente usa a nossa plataforma, a nossa ferramenta, faz o encontro de contas, pega lá os XMLs, pega lá o FD, pega tudo, faz o encontro de contas e diz, você tem aqui 5 milhões de reais a recuperar, beleza? Essa é a primeira parte do projeto. Por que a primeira parte do projeto? Né? Porque a gente sabe que o comércio, tradicionalmente, ele tem algumas peculiaridades. Né? Tem muito comerciante que é enrolado, né? Tem comerciante que usa lá uma classificação inadequada, às vezes a escrituração dele não está toda em ordem, e especificamente esse tipo de recuperação de ICMS e ST, a gente primeiro pede autorização ao Estado antes de utilizar. É diferente, por exemplo, de uma contribuição previdenciária que a gente recupera aqui na Oliveira e Carvalho, que a gente faz o aproveitamento direto na fazenda. Esse aqui não, o ICMS-ST, primeiro eu peço autorização. E eu não vou entregar a documentação da minha empresa se eu estiver exposto. Então, qual é o trabalho, na verdade? A gente pega toda a documentação, joga na plataforma, identifica se tem valor a restituir. Tem valor a restituir. No momento em que a gente fez o levantamento, a plataforma ela já acusa quais são as inconsistências. E a gente vai gerar para o nosso cliente um relatório de inconsistências. Né? Aqui teve uma inversão, CFOP de entrada com CFOP de saída, aqui, essa documentação contábil não condiz com aquela, aqui está errado, né? Porque primeiro tem que fazer o dever de casa. Então, levantei o valor a restituir, sim. Verifiquei todas as inconsistências que existem. Aí a gente vai colocar essa inconsistência para o cliente, ele vai primeiro fazer o dever de casa, de deixar a casa toda arrumada, uma fotografia toda bonita. Quando a contabilidade estiver toda redonda, 100%, aí a gente vai pegar essa documentação e vai entregar na fazenda. E aí o auditor fiscal lá do Estado, ele vai analisar a documentação que a gente está apresentando e vai autorizar a empresa a fazer o aproveitamento. E aí depois, então, da autorização, é que é feito de fato o aproveitamento. O que tem chamado a atenção da gente? Né? Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, maravilhosa para as empresas de maneira geral, os estados perceberam o tamanho do problema. Né?
Porque tem muita empresa restituindo milhões de reais de ICMS. Então, o que os estados fizeram? Né? Não tem ninguém bobo. Os estados inventaram agora, vou compartilhar com você uma outra apresentação, só um minutinho, com o objetivo de limitar o alcance do efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem ninguém bobo. É o regime optativo aqui de tributação. Então vamos lá. Que história é essa? Acho que a apresentação deve ter aberto aí para você já, né? Já. Obrigado. Vou direto aqui para o que interessa, que é o regime proposto pelos estados, e a gente vai ficar aqui agora a falar especificamente se vale a pena ou não para você aderir a essa proposta aí do estado, né? Então, qual é a proposta do estado? Ele diz o seguinte: bom, você que acha que tem algum valor a recuperar, vamos fazer o seguinte: você pode ter valor a recuperar, mas você pode ter também valor a pagar. Então, vamos fazer o seguinte: você, contribuinte, vai assinar aqui um documento, vai fazer uma opção dizendo que você está abrindo mão de todo o valor que você tem a recuperar nos últimos 5 anos. E aí, você vai assinar esse documento, se você quiser, porque aí também, se você tiver valor a pagar, né, vamos imaginar que você tenha vendido por um valor maior do que aquele considerado para fim de ICMS ST. Então, você tem um valor maior, tem um valor a pagar e não a receber. Então, qual é o acordo do governo do estado? Adere aqui ao que eu estou propondo para você, que aí a gente faz aqui um encontro de contas e você fica dispensado de ter que recolher algum ICMS complementar, caso você tenha algum ICMS complementar a recolher. Isso aqui, para a gente, é uma tremenda covardia. Por que isso aqui é uma tremenda covardia? Porque, querido, a tributação do ICMS-ST ela é uma tributação definitiva. No momento em que o Estado define lá as regrinhas do jogo e fala o seguinte: olha só, o ICMS-ST, a pauta que eu pratico para o teu produto é 50%, e você paga os 50%, pouco importa daqui para frente se você vai vender por mais ou por menos. É definitivo. O Estado já garantiu o dele, né? O Estado não pode. Se o Estado pratica a substituição tributária, o Estado não pode, depois, caso você venda por um valor maior do que o considerado, cobrar a diferença. Não tem essa, né? Então, olha a linha de argumentação do Estado querendo dar uma de malandro, né? Não faz assim, ó. Olha, você não sabe, hein? Pode ser que você tenha mais a pagar do que a receber. Garante logo isso aqui, faz a opção no regime tributário aqui, esse regime que a gente está inventando aqui agora, que aí você se livra de pagar o passado. Coisa nenhuma. A nossa recomendação para os nossos clientes é o seguinte: você aderir a esse regime, o que você tem que fazer? Manda a documentação para a gente vai pegar todas as operações que você realizou de venda dos últimos 5 anos, vamos nós apurar se você tem a pagar ou tem a receber. Depois que você souber se você tem a pagar ou a receber, aí que a gente vai sugerir que você faça ou não a adesão ao regime optativo aí de tributação. Então, não entra no desespero de ai meu Deus, é melhor eu aderir esse troço logo, porque senão a fazenda vai me cobrar. Não faz isso não. Faz a continha, porque a hora que você alina, a hora que você assina, é igual aquele contrato, vê aqueles contratos com aquelas cláusulas pequenininhas, né? Às vezes o contribuinte assina e nem leu. Depois que você assinou, lá o regime dançou, querido. No momento que você assina, você acabou de abrir mão de tudo que você tem a receber, que você pagou a mais nos últimos 5 anos. Então, eu só vou assinar se isso for uma vantagem para mim. Primeiro eu faço a conta, faço a apuração, tem mais a pagar do que a receber? Aí eu vou avaliar se faz sentido eu assinar ou não. Mas, de maneira geral, não faça isso, tá? Bom, 20 minutos, conforme preconizado. Vamos abrir agora, então, aqui para perguntas e resposta. Heber, se você quiser aqui já fazer algum complemento enquanto as pessoas vão colocando aqui as perguntinhas para a gente, fica à vontade, tá? Microfone aberto, querido, fica à vontade. Maravilha. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, nos acompanhando. Primeiro, é uma satisfação tê-los aqui conosco, né? E vamos lá. Zé Carlos, você fez a live em 20, que eu estava pensando em fazer em 1h30, né? Mas como eu acho que ninguém ia ter paciência para ficar 1h30, obrigado por ter feito em 20 minutos.
É, eu acho que é importante, né? Essa questão do hot, principalmente. A gente, até semana passada, a gente teve uma oportunidade de conversar com um parceiro de negócios nosso do Rio Grande do Sul, e ele falou para mim, bom, ele tem lá um escritório de contabilidade, ele tem 4 clientes que aderiram ao hot. Aí a primeira pergunta que eu fiz, o cliente avaliou? Ele falou assim, sim, 2 clientes avaliaram, 2 não. Aí os 2 que não avaliaram estão preocupados, né? Porque eles podem ter aberto mão aí de um ressarcimento ou de uma restituição, ao passo que agora eles vão ter que aguardar 1 ano. Esse é um problema, né? Porque se você adere ao HOT sem estudar, sem avaliar, sem fazer um diagnóstico, você tem 1 ano para dormir com ele, para conviver com ele, literalmente, né? E aí você pode perder um caixa violento, né? Então, o que a gente sempre recomenda é isso, fazer o trabalho de análise preliminar para saber se vale mesmo a pena ou não. E aí, um outro ponto importante que a gente está estudando isso já faz algum tempo, a gente entende que tem um quê aí de inconstitucionalidade, não só na legislação estadual, e aí eu vou citar o Rio Grande do Sul, que a gente teve uma experiência prática lá, não sei se tem alguém aqui do Rio Grande do Sul, se alguém tiver, seria até legal fazer aqui com a gente um bate-bola. Tem o artigo claro lá da legislação que diz o seguinte, se você aderiu ao ROT, você tem que abrir mão do passado, que é basicamente o que está aqui no convênio 67. Mas lá é tão expresso que diz o seguinte, se você tem processo administrativo, se você tem processo judicial, inclusive transitado em julgado, aí eu parei. Eu falei assim, para tudo, né? Porque eu quero descer aqui, porque se tem discutido administrativo, se tem judicial, se tem transitado em julgado, abrir mão, quem é que faz isso? Eu não abriria mão de R$1. Mas, enfim, está lá. Então, a gente entende até numa avaliação mais jurídica, não é nosso foco aqui nesse momento, mas temos aqui colegas e visitantes aqui do mundo jurídico, se quiser compartilhar com a gente, o entendimento valeria muito a pena. Mas a gente entende que tem um ar aí de inconstitucionalidade, não só da legislação local, mas como do próprio convênio 67. Esse eu acho que é um ponto a ser observado, Zé Carlos. Show de bola. Tinha uma questão do para frente, não tem, Heber, que você chamou a atenção do para frente, do camarada que adere ao HOT, ele tem que abrir mão do para frente também? Não, mas aí o ponto é o seguinte, quando para frente, você já, de fato, você já não vai ter a oportunidade de buscar para frente, né? Porque assim, de novo, pegando a legislação do Rio Grande do Sul, surgiu o HOT lá em 2020 e diz o seguinte, ó, quem optou em 2020, daqui para frente, ou seja, acho que foi abril de 2020 para frente, não complementa, se tiver a complementar, e também não restitui. Para frente, ok, já dá encerrado aqui. Aí ele fala assim, olha, lá atrás, você também abre mão, até janeiro de 2019, salvo engano. Então, o para frente você já cessa, né, com a adesão do HOT. Você não vai ter um custo de complemento e também não vai ter a restituição. E aí, novamente, a gente está bem indignado com isso, porque a própria Constituição Federal não trata de complementação. A própria Lei Complementar 87 de 96 não trata de complementação. Ele trata lá da substituição tributária no artigo 150 da Constituição, né, parágrafo 7º, dizendo o seguinte, cabe, né, ou poderá ser atribuída a um outro contribuinte, né, no caso o substituto, o fabricante ou industrial, a responsabilidade de recolher. Ponto. Recolher o quê? A substituição tributária. Mas não fala da MVA. Então, você comentou da MVA há pouco, é um absurdo, porque assim, não sei se alguém aqui já recebeu o Estado com uma pesquisa de Ibope, entre aspas, em relação à margem de valor agregado, né, o custo, ao valor da mercadoria. Tudo bem que hoje está tudo eletrônico, né, talvez seja muito mais fácil, mas dificilmente alguém tem essa enquete. Aí, lá no portal do Confaz, existe lá um campo que você clica e você consegue enxergar todos os estados que disponibilizaram a lista de mercadoria sujeita a ST e o seu preço, a sua MVA. Então, o que acontece? O Estado ele acaba fazendo uma média. Aí, ok, até aí faria muito sentido. Mas se você olhar lá, tem vários estados que não mandam. Ou seja, a gente tem 26 mais o DF. Então, se você vai fazer uma média considerando os 27, né, a unidade de federação, já não faz sentido. Já não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Então, quando a gente fala sobre esse tema com os clientes que nos procura, enfim, a gente sempre levanta a questão.
logo de partida, o gestor financeiro ele tem que ter o conhecimento de quanto ele paga na compra e quanto ele vende efetivamente. Porque se ele compra uma mercadoria e ele já sabe que tem uma margem presumida ali, exemplo, você deu 50%, 75%, 90%, e não vou nem falar de MVA ajustada, né? Que aí os 50 vai a 60, 70, por aí. Ele já tem que ter a noção de quando ele vender, se ele está praticando uma margem de valor agregado maior ou menor. Então, só por ali, o gestor financeiro já tem ou deveria ter esse conhecimento. Ou seja, o que a gente entendeu até agora aqui, Heber, é que não dá para fazer, não dá para aceitar esse regime, esse ROT, esse regime transitório aí, ativo de tributação, sem fazer conta. Quer dizer, tem que fazer lá, tem que levantar todas as operações de venda que nós realizamos para ver se majoritariamente eu vendi acima da MVA ou abaixo da MVA. Porque se eu vendi abaixo da MVA, eu tenho mais valor a restituir do que a pagar, e aí, feita essa continha, vamos fazer o dever de casa, vamos identificar quais são as inconsistências, que não adianta eu dar entrada na fazenda do Estado se eu tiver um monte de coisa errada, o fiscal vai indeferir. Então, fazer a continha, identificar se tem valor a recuperar, apontar as inconsistências, consertar, reparar a contabilidade, só depois, então, submeter a fazenda do Estado para aprovar a utilização. Do que a gente já fez aqui hoje, tudo que a gente fez até agora, Weber, aqui na Oliveira e Carvalho, os números sempre foram astronômicos, né? Nunca é um número pequeno. É impressionante, não, né? Como é que o número é... Deixa eu fazer uma observação técnica. Herbert, desculpa, isso que o José Carlos comentou rapidamente, eu vou colocar um exemplo que nós tivemos aqui recentemente. Um dos clientes, ele fez a adesão ao ROT. E aí eu falei, tudo bem, você tinha valor a complementar ou a ressarcir? Ele falou, não, eu sei que eu tinha a ressarcir, só que eu fiz a adesão ao ROT justamente por conta das inconsistências. E aí quando eu fui conversar com ele sobre essas inconsistências, todas elas eram sanáveis. Então, não é só a questão também, olha, o que eu tenho aqui a ressarcir ou a complementar. Se as suas inconsistências são sanáveis, você consegue, de repente, retificar suas obrigações acessórias ou corrigir com carta de correção. Qualquer coisa que seja, que você consiga corrigir para conseguir restituir aquele valor, ainda assim, não faça adesão. Espere primeiro a nossa verificação, né? Exatamente, Thiago. E pegando o gancho que o Zé Carlos colocou, em relação à qualidade da informação, porque às vezes a gente se depara com uma situação que o cliente não tem muito a restituir, tem a complementar. E aí a gente pula para a linha da qualidade, né, da informação. Então, assim, o que acontece? Quem não tem um controle de estoque efetivo, e o que é o efetivo? Você entregar um estoque periódico lá em 31/12, que você entrega lá no mês de fevereiro na FD do ano subsequente, esse é um periódico. Em São Paulo, a portaria CAT 42, ela exige um estoque permanente. O que é o estoque permanente? Entrada, saída, diariamente. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Inclusive, se você não tiver isso, você corre um sério risco de ser autuado. Por quê? Se você tiver um estoque negativo, você gera um complemento e aí geram outras situações, né? O fisco pode presumir que houve lá venda sem nota, compra sem nota, e aí o que pode presumir eu não tenho a capacidade de imaginar, né? Mas, enfim, a gente só tende a gente olha para isso e fala, olha, se não tiver um controle de estoque efetivo, é um risco iminente. Show de bola. Bom, primeira pergunta aqui, pergunta do João Leite de Almeida Filho. Boa noite. Em estados que ainda não regulamentaram o ressarcimento, é possível fazer administrativamente ou é necessário ingressar com um mandado de segurança? Maravilha, excelente pergunta. Parece que ele leu ele não esteve com a gente em alguma reunião, não, José Carlos? Pergunta do filme é essa. Essa é a pergunta do filme. Exatamente. Essa pergunta ela é maravilhosa. João, o que a gente já estudou bastante isso, né? Primeiro, você, quando menciona que algum estado não regulamentou, ok, isso faz todo sentido. Muitos estados ainda não regulamentaram. A gente tem dois caminhos, a gente pensou em dois caminhos. Primeiro, a legislação ela já tem previsão de restituir quando o fato gerador presumido não é realizado. Esse é um ponto, né? Que teoricamente é o que a gente já conhecia há tempos. Então, o fato de o Estado não ter regulamentado, ele está descumprindo uma decisão em sede de repercussão geral do Supremo. Então, esse é um ponto. Então, o que a gente pensou aqui,
entrar com pedido administrativo, pontuando toda essa fundamentação legal e também colocando o dedo na ferida de que ele está descumprindo uma obrigação legal, uma decisão legal, perdão, e exigir a restituição. É óbvio que pode haver uma negativa. Em havendo uma negativa, a gente certamente seguiria, né, pela via judicial com mandado de segurança. Essa é uma da estratégia que a gente estava avaliando aqui internamente. Isso que você falou, Herbert, é legal porque você faz uma analogia com aquele estado que tem a regulamentação e aquele que ainda não é regulamentado, né? E faz a apresentação administrativamente ao fisco. Então, pera lá, aqui no seu vizinho, você tem a CAT 42 em São Paulo. Você ainda não tem nada regulamentado. Então, a gente segue nessa analogia. E aí, não dando certo, a gente segue para a esfera judicial, né? E a gente aproveita até no estado do Rio de Janeiro, há pouco tempo, salvo engano, em março, foi promulgada a lei, né, que alterou a legislação do ICMS, ou seja, recepcionou essa possibilidade de restituição da diferença de IMVA. Só que lá no finalzinho da lei está dizendo o seguinte: essa lei só entrará em vigor após a regulamentação em 90 dias. E aí os meus colegas que estão aqui, não sei se podem me ajudar, mas eu olhei isso a semana passada e não tinha regulamentado, ou seja, já passou-se os 90 dias. Salvo engano, pela conta que eu havia feito, deveria ter sido promulgado em 6 de junho de 2021, né? Então, hoje estamos aqui em 29, se alguém souber, eu não olhei ontem, mas a semana passada eu tinha olhado. Então, João, eu não sei se ficou claro para você, mas esse é um caminho aí que a gente entende. É conveniente para o Estado ficar quietinho, né? Assim é fácil. O interessante seria a gente ir direto para o judiciário contratar um advogado e entrar com um mandado de segurança. Só que os juízes veem com bons olhos quando a gente faz o dever de casa antes, né? Que a gente provoca, a gente materializa, a gente deixa claro que a gente seguiu pela via que tinha que ter seguido e o Estado não fez nada, foi omisso, né? Aí, nesse caso, paciência, mandado de segurança. A gente tem um caso em Minas Gerais também, que logo na 2018, a gente fez o trabalho e a gente protocolou, o cliente protocolou lá na fazenda. E eles não dão retorno no sentido de nem deferir nem deferir, né? Então a gente está aguardando para chegar o momento de ingressar com uma ação judicial também. A gente não vai ingressar antes de ter uma negativa, né? Não faz muito sentido. E aí, falando um pouquinho do estado de Minas Gerais, estou falando demais, hein? O estado de Minas Gerais, se deixar eu falo, hein? O estado de Minas Gerais foi o primeiro estado, né, que trouxe essa, entre aspas, novidade do ROT atualmente. Mas lá atrás, em março de 2019, eles trataram como definitividade. O que era definitividade? Nada mais é do que o ROT atual, né? Então, quer dizer, deram uma ideia, né, e alguém gostou da ideia, e aí criou-se o ROT. Mas Minas Gerais já trouxe essa situação da definitividade. É a palavra que foi usada no regulamento do ICMS local. Que absurdo, né? Que palavra, né? Definitividade. Parece que você tá forçando ali o cara a aceitar aquilo, né? Uma coisa que em muitas das vezes, 99% das vezes, não é legal, né? Não faz sentido aquilo que a gente fala, né? Primeiro, a gente entende até que, se a gente for apertar um pouco mais, a própria instituição da MVA, ela pode ser inconstitucional. Porque se você majora um tributo e tem que ser recolhido antes do fato gerador efetivo, na minha cabeça não faz muito sentido, mas eu não sou advogado, sou contador, talvez por essa dificuldade de entender isso, né? Mas não faz muito sentido. A própria MVA pode ser contestada. A própria MVA. Ô Weber, a gente já tem a regulamentação hoje do ICMS, ST, a gente já consegue restituir efetivamente. São Paulo funciona muito bem. Rio de Janeiro foi recentemente regulamentado, mas ainda está capenga. Onde mais funciona muito bem? Eu trouxe alguns estados aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Até porque todos ali seriam muitos, né? Mas deixe-me ver aqui. São Paulo já instituiu, e São Paulo trouxe até uma desculpa de que ele nunca tinha se negado a fazer a diferença de MVA. Enfim, é uma discussão para outra hora. Mas São Paulo instituiu, por meio da portaria CAT 42, de 2018, e instituiu um sistema que recepciona um arquivo digital, ou seja, o contribuinte tem que desenvolver um arquivo digital.
O Estado de Minas Gerais fez um procedimento híbrido, né? Ou seja, tem que preparar um arquivo digital do controle de estoque e uma outra parte na FD e ICMS. O Estado do Rio Grande do Sul, ajuste somente na FD e ICMS, não instituiu arquivo digital. Santa Catarina instituiu arquivo digital. Paraná também instituiu arquivo digital. De todos esses que eu estou falando, a gente acompanha muito mais de perto São Paulo, no momento, e a gente percebe que São Paulo é um estado que tem até ressarcido, restituído com certa velocidade esse tipo de diferença. Mas não foi muito fácil de convencê-los, não, mas tiveram que aderir, não teve jeito. Legal. E aí, uma vez que a gente fez o dever de casa, Heber, levantou o que tem de oportunidade, né? Admitindo que tem mais a restituir do que a pagar. Foi feito um encontro de contas, né? Chegamos a um número. Identificamos as inconsistências. Sugerimos que a empresa corrija as inconsistências, ela o fez. Aí a gente prepara o arquivo e manda para o Estado. Normalmente está demorando quanto tempo em São Paulo para o Estado autorizar, para o Estado restituir, ou pelo menos autorizar a utilização? A gente percebe que não tem uma regra idêntica, vamos chamar assim, uma regra igualitária, né? Cada posto fiscal, quando recebe o arquivo, ele tem uma tratativa e sinceramente, a impressão que nos dá é que cada posto fiscal tem a sua legislação própria. E a gente até percebe que tem fiscais que não conhecem do tema, mas ele tem ali a incumbência de autorizar ali ou não. Então, esses fiscais que não conhecem do tema demora muito mais tempo de ter um retorno. Tá? Mas a gente tem trabalhado aí com algo de todo desenvolvimento do trabalho, saneamento da inconsistência, de 5 a 6 meses. É um prazo razoável para a gente poder fazer um trabalho de qualidade e ter também ali a autorização, né, da Cefaz. Que legal, muito bom. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para o nosso bate-papo. Tem sim. Nova pergunta aqui do João Leite Almeida Filho. Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba já regulamentaram? Eu posso te falar de Pernambuco, acredito que sim. Eu não tenho aqui agora o detalhamento, mas você pode até mandar uma mensagem que a gente te retorna. Mas Pernambuco, salvo engano, sim. Rio Grande do Norte, Paraíba, preciso dar uma confirmada. Quer botar o teu e-mail aqui, Heber? Que a tropa consegue? Claro. Acho que eu consigo aqui, né? Acho que você consegue digitar aí, dá uma olhadinha. Estou digitando aqui. Maravilha. E aí, qualquer dificuldade que você tiver, pode ficar à vontade para mandar um e-mail para a gente. Já apareceu lá, que legal. Herbert, com temudo, malveira, @oliveiracarvalho.com. Manda, porque a ideia é isso, né? Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade, quer dizer, com quase 2.000 clientes, a gente enfrenta muita dificuldade aqui, né? Então, tem experiências muito legais de compartilhar. Então, às vezes, alguma dificuldade que você vai enfrentar, a gente aqui já enfrentou. E aí, pode significar uma tremenda economia de tempo e de energia, sabe? Eu acho até que é importante o pessoal que está participando, se tiver interesse de ter aqui o nosso material, a gente só fazer o contato com a gente consegue compartilhar também. Né? Show de bola. Tiago, quer colocar teu e-mail aqui também, cara? O Tiago o Weber é o líder da nossa área técnica aqui na Oliveira e Carvalho. Não por acaso é que fala com toda essa desenvoltura aqui, é o nosso menino prodígio. Obrigado pelo prodígio. E o Tiago é um dos nossos sócios aqui da Oliveira e Carvalho. Né? Então, você fica à vontade aí para poder mandar a mensagem aqui para um dos dois para tirar suas dúvidas depois, tá bom? Muito bem. O Tiago já colocou até o telefone. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Heber, quer acrescentar alguma coisa? Tiago? Eu quero, sim. Bom, você dá a bola, pingando a bola aqui, eu chuto. De novo, né? Acho que é importante o empresário ter a consciência de que buscar uma recuperação tributária é fazer valer o seu direito, né? A gente fala isso porque, atuando aí em apoio à área comercial, às vezes a gente percebe que o empresário fica com receio. Poxa, mas eu vou abrir uma fiscalização, eu vou me expor. Se você não quer se expor, fecha a empresa, chefe, porque não faz muito sentido, né? A gente acorda todo dia aqui sob o risco de não dormir e não acordar de novo, mas enfim. Então, o ponto é o seguinte, fazer valer o seu direito não é se esconder.
Aí, qual que é o trabalho que tem que ser feito? Aí, ok, fazer um trabalho de compliance, de revisão fiscal, uma auditoria, né? Então, prepara o ambiente para você bater a porta lá da fiscalização com segurança. Porque bater a porta da fiscalização pedindo dinheiro lá numa instituição, e se você tiver com fragilidades, a gente até recomenda não faça isso, né? Primeiro faça a lição de casa, o dever, deixa as coisas bem encaminhadas, bem organizadas, com compliance, porque depois a conta sai um pouco mais cara. Isso que o Weber falou é muito importante, né? A diferença entre dar certo e dar errado tem que fazer consciência, né? Tem uma galera no mercado que, vamos recuperar imposto, né? Quando você vira a esquina, vem a multa ali de 75% a 150%. Então, assim, querido, não tem milagre, né? Tem que fazer aquilo que já está, nesse caso, tem decisão transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Então, assim, está posto. Né? Tão simples quanto isso. Né? O que existe de mais seguro é o que tem. E, especificamente no ICMS, ST, antes de utilizar, a gente vai pedir autorização. Antes de utilizar, a gente vai pedir autorização. Então, só vai usar, só tem um benefício efetivo depois que o fiscal disser. E a gente só vai pedir para o fiscal se tudo estiver em ordem. Então, assim, esse é um dos projetos mais seguros de serem realizados, né? Só vai usar se tiver autorização, só vai pedir autorização se tiver feito o dever de casa. Então, assim, esse é para marcar o gol. Eu quero só fazer uma talvez última consideração em relação aos varejistas que compram de substituídos, ou seja, de outro varejista, né? Então, isso é muito importante, se for o caso do pessoal que está por aqui na apresentação, avaliar se no documento que recepciona da entrada, tem a informação do ICMS retido lá pelo vendedor. Porque sem essa informação, se torna impossível de você levantar, de calcular, né, a restituição. Então, é muito importante ter esse compliance também. A gente observa que tem muito fornecedor que não cumpre a regra legal, né, de informar o ICMS retido lá na tag específica do XML ou lá em dados adicionais da nota fiscal. Isso é muito importante. Então, se não tem isso, o trabalho fica comprometido. Então, isso serve até de compliance aí, porque às vezes a gente não... Eu já vi muitas empresas que não dão valor ao profissional que está no recebimento fiscal, né? Mas ele é um cara que tem que fazer esse filtro. Não tendo a informação, tem que pedir a carta de complementar, a carta de correção, perdão. E Heber, as empresas optantes pelo Simples Nacional que operam com ST também podem fazer a recuperação, né? Uma farmacinha, por exemplo, também dá para fazer, não é isso? Também dá para fazer. Por que dá para fazer? Porque o que embasa a restituição não é a sistemática tributária da empresa, e sim a sistemática de tributação do imposto, no caso, né? A legislação que rege o imposto. Então, o ICMS, por ser não cumulativo e tudo mais, então não faz nenhum sentido. O Simples Nacional pode fazer. A única diferença é que o Simples Nacional não entrega FD ICMS. Então, você tem que fazer todo o trabalho sem cruzar, porque você não vai ter essa informação para cruzar, e aí tem que ir lá entregar do mesmo jeito, tem que preparar as memórias de cálculo tudo mais. Dá um pouco mais de trabalho para fazer o compliance. Mas a informação é a mesma, porque é XML de entrada com XML de saída. E aí cruza-se ali item a item, e aí é MVA também. Um ponto muito importante é a qualidade da informação. Isso independe da sistemática, né? E as empresas optantes pelo Simples Nacional que operam com ST, já está inclusive regulamentado pela Receita Federal, não é, Heber? Quer dizer... Não, na verdade, o que está regulamentado lá no portal do Simples Nacional é o ST quando é comprado com ST e revendido sem ICMS, né? O que muitas empresas comete de erro, de irregularidade, até mesmo o escritório de contabilidade, é não fazer a segregação das receitas entre receita tributada, receita bruta tributada e de ST. Então, esse é um ponto que é importante, mas ele foge um pouco, Zé Carlos, desse projeto, né? Ele foge um pouco, ele fica mais ali no ambiente do Simples Nacional, apura, compensa direto no Simples Nacional. Obviamente, quando quiser restituir em dinheiro, aí tem que ir lá, bater na porta da Cefaz, mas esse tem uma diferencinha. Isso que o Weber falou é muito importante, né? Porque, quer dizer, uma empresa optante pelo Simples Nacional, quando ela paga o imposto dela, já tem todos os tributos ali dentro, né?
Então, assim, se é uma empresa optante pelo Simples da área comercial, o ICMS está lá dentro também. Então, se ela opera com ST, ela já pagou o ICMS na entrada, né? Na hora que ela vai vender, ela tem que tirar o pedacinho do Simples Nacional correspondente ao ICMS, não vai pagar 2 vezes. Vamos falar disso aí, Heber? Quando a gente falar, então, como você já bem lembrou, a gente vai ter um webinar só para empresas optantes pelo Simples Nacional. Recuperação de impostos para Simples Nacional. Aí a gente vai tratar especificamente dessa pauta aí. O João está perguntando aqui, a carta de correção pede para quem, o Weber? Pede para o fornecedor. Ou seja, se você é varejista, comprou de um outro varejista e na nota fiscal de entrada não vê a informação que você precisa do ICMS retido, o ICMS próprio lá nos dados adicionais, você pede para ele informar. Ele tem a obrigação de informar. A gente percebe até que alguns fornecedores relutam em fazer isso, né? Mas primeiro ele reluta de graça, porque ele tem a obrigação legal de informar. Então, se ele não faz, inclusive ele incorre no risco de ser autuado lá da parte dele. Mas é o fornecedor que tem que informar. Mandar a carta de correção, perdão. Show de bola. Aqueles que compartilharam o e-mail aqui, eu já anotei. A gente vai compartilhar o material também com todos, tá? Show de bola. A gente costuma fazer aqui o webinar de 15 em 15 dias. Eles ficam disponibilizados. Então, depois você segue a gente, né, lá no Instagram, @aoliveira_carvalho, ou entra lá no nosso canal no YouTube. Enfim, ou busca a gente na internet, oliveirecarvalho.com. Aí você vai encontrar todas as webinars que a gente já realizou até agora. A gente sempre curte compartilhar conhecimento relevante, né? Então esse aqui é mais um pacote que a gente está fazendo. E se precisar de alguma coisa, fica à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Queridos, muito obrigado. 19h47, conseguimos fazer o webinar em menos de 1 hora, que coisa boa. Obrigado pela tua participação. E você que participou desse, em breve a gente vai estar compartilhando com você a data dos próximos webinars, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela preferência. Uma semana abençoada para você. Heber, Thiago, posso encerrar? Da minha parte, ok. Obrigado a todos pela paciência, pela participação também. Aqui tudo certo também. Já anotei todos os e-mails, será encaminhado o material. Combinado. Obrigado. Uma ótima semana abençoada para você. Fica com Deus. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Tchau.